Olá, pessoal. É um prazer inenarrável estar aqui, né, no canal do professor, essa pessoa inoxidável. Bom dia! Hoje são 12 de abril de 2022, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo trazendo mais uma questão que envolve exame psicotécnico. Essa questão apareceu em um concurso público em 2018, promovido pela VUNESP, que é uma fundação sediada na capital São Paulo, que elabora provas para concursos públicos e vestibulares. Então vamos a mais uma questão envolvendo psicotécnico. Acima aí, VUNESP, ano 2018. Vamos à questão. O enunciado diz assim: 3 amigos, João, Mário e Paulo, têm 1, 2 ou 3 filhos. Moram em cidades distintas, sendo Santos, Campinas e Jaú. E cada um tem um animal de estimação devidamente regularizado, sendo gato, cachorro e coelho, não necessariamente nessas ordens. Sabe-se que João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo que mora em Santos. Quem mora em Santos tem gato. Um morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem um coelho. Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta uma associação correta. E aí vem as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? Ela quer que você, internauta, escolha a única opção correta que traga uma afirmação correta. 4 afirmações estão erradas aí, apenas uma correta. Então você vai procurar essa opção correta. Congele a imagem aí, pare a imagem e vamos resolver o problema. Pare a imagem, não vá direto à resposta. Então pare aí a imagem, congele e raciocine aí. Pegue uma caneta, um papel e anote aí as informações trazidas pela questão. Vamos aqui às informações que eu coloquei e você aí, caso não queira fazer isso em pegar uma caneta, pegar um papel, então aqui estão as informações trazidas pelo problema. É importante a gente fazer isso, colocar as informações em destaque, porque aí a gente tem uma visibilidade melhor. E aqui está. Essas informações aqui não são minhas, são informações trazidas pela própria questão. Eu apenas aqui destaquei para a gente ter uma visibilidade melhor. Então vamos lá, vamos resolver a questão. Tente aí, você internauta, com essas informações aqui trazidas pela questão, tente aí resolver a questão. Pare aí, congele e raciocine, porque isso é muito importante para o seu cérebro. É muito importante raciocinar, tirar o cérebro da preguiça. Então vamos lá. O problema aí traz 3 pessoas, João, Mário e Paulo. Veja aí acima. 3 pessoas. Traz aí um filho, 2 filhos e 3 filhos. Vamos descobrir qual é a pessoa que tem um filho, e a outra que tem 2 filhos, e a outra que tem 3 filhos. Traz também aí 3 cidades. Santos, uma cidade linda que eu conheço, adoro Santos, já fui lá 3 vezes e vou novamente. Santos, linda. Então Santos eu conheço. 3 cidades aí, Santos, Campinas e Jaú. E traz também 3 animais, gato, cachorro e coelho.
vamos descobrir, de acordo aí com as informações, quem é a pessoa que tem um filho, 2 filhos e 3 filhos, quem é a pessoa que mora em Santos, Campinas e Jaú, e quem é a pessoa que tem um gato, que tem um cachorro e que tem um coelho. Com as informações aí, nós vamos descobrir isso facilmente. Basta usar o raciocínio lógico. Então vamos às informações abaixo. São 3. Vamos aí, vamos lá. A primeira afirmação diz assim: João tem mais filhos. Veja bem, são 3 pessoas: João, Mário e Paulo. João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo que mora em Santos. Internauta, essa informação aí, número 1, traz 2 esclarecimentos. Ela traz aí as 3 pessoas. Não são 3 pessoas? João, Mário e Paulo? Pois as 3 pessoas estão aí nessa informação número 1. De forma real, de forma clara, 2 pessoas aí, João e Mário. E a outra, está também aí a outra pessoa, de forma implícita, não aparece o nome dela, mas a referência a ela aparece aí, que é o outro amigo. Então veja, são 3 pessoas. E a informação número 1 diz: João tem mais filhos do que Mário. Mário, a segunda pessoa. E do que o outro amigo. O outro amigo é o Paulo, é a outra pessoa. Então as 3 pessoas estão aí. João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo, que mora em Santos. Olha aí. 2 informações aí. A primeira: João tem mais filhos do que os outros 2 amigos. E você olhando lá acima, você vê o número de filhos. 1 filho, 2 filhos e 3 filhos. O que é mais? Será que 3 é mais do que 2? É. 3 é mais do que 1? É. Então veja, se é dito aí que João tem mais filhos do que os outros 2, do que o Mário e do que o Paulo, então o João tem 3 filhos. Entendeu, internauta? Questão de raciocínio. Se João tem mais filhos do que Mário e do que o Paulo, e o número de filhos lá é 1 filho, 2 filhos e 3 filhos, então João, que tem mais filhos do que os 2, João tem 3 filhos. Já sei, João tem 3 filhos. E aí o problema aí diz, a explicação diz, que João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo aí é o que está faltando, é o Paulo. Então, tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo que mora em Santos. Olha aí. A informação 1 está também informando que o outro amigo, que é o Paulo, mora em Santos. Então, eu já tenho 2 certezas aí. Que João tem 3 filhos, porque tem mais filhos do que o Mário e do que o Paulo. E também sei que o Paulo, que é o outro amigo, mora em Santos. Isso aí eu já sei. Vamos à segunda informação. Diz assim: quem mora em Santos tem gato. Tem um gato. Então veja, quem mora em Santos, como já descobrimos, na informação número 1, é o Paulo. Então, o Paulo, ele mora em Santos e tem um gato. Então, tudo bem. Vamos para a informação número 3. Ela diz assim: um morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem um coelho. Pronto. Resolvemos a questão. Sabemos tudo agora. Vamos raciocinar aqui. Muito bem. É dito na informação 1 que João tem mais filhos do que os outros 2, do que Mário e do que Paulo.
João tem 3 filhos, porque o número 3 é maior do que 2 e do que 1. Muito bem, então João tem 3 filhos, mais do que Mário e muito mais do que Paulo, certo? Que mora em Santos, o Paulo. E aí a informação 3 diz que o morador de Campinas tem menos filhos, olha aí, do que Paulo e do que aquele que tem um coelho. Então veja, o morador de Campinas, ele tem menos filhos do que os outros 2. Olhando o número de filhos, vamos lá, 1 filho, 2 filhos e 3 filhos. Sabemos que João tem 3 filhos. E agora é dito aí na informação 3 que o morador de Campinas tem menos filhos do que os outros 2. Ora, quem tem menos filho aí do que os outros 2, o morador de Campinas, é o Mário, que é o morador de Campinas. E ele tem menos filhos, veja, do que Paulo e do que aquele que tem um coelho. Então veja, o João tem mais filhos do que os 2 amigos. E o morador de Campinas, que é o Mário, tem menos filhos do que os outros 2. Então, o menor número de filhos ali, na questão, é 1 filho. Então, quem tem 1 filho, tem menos filhos do que os outros 2, do que o João e do que o Paulo. E matamos agora o número de filhos do Paulo. Então, veja, João tem mais filhos do que Mário e do que Paulo, do que o outro amigo, o Paulo. Então, João tem 3 filhos. O morador de Campinas tem menos filhos do que os outros 2. Então, o menor número de filho é 1. Então, o morador de Campinas tem 1 filho, porque ele tem menos filhos do que o Paulo e do que aquele que tem um coelho. Então, o morador de Campinas, ele é o Mário. Por quê? Porque aí está dito no item 3 que esse morador de Campinas, ele tem menos filhos do que o Paulo e do que aquele que tem um coelho, que é o outro rapaz, o João. Então veja, o morador de Campinas, que é o Mário, tem menos filhos do que Paulo e menos filhos do que aquele que tem um coelho. Então aquele que tem um coelho, que é a terceira pessoa aí, é o João. Matamos a questão, internauta. O João, veja, o João é aquele que tem um coelho. O Paulo é aquele que tem um gato, não é isso, gente? Veja bem, quem mora em Santos, que é o Paulo, que é o outro amigo que mora em Santos, o Paulo tem gato. O morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem um coelho. Ora, se o Paulo tem um gato e aquele que tem um coelho é o João, então o que é que falta aí? Temos o gato e o coelho. Falta que animal? Falta o cachorro. Entendeu, internauta? Então, o Mário é o morador de Campinas que tem um filho, porque ele tem menos filhos do que os outros 2 amigos. Se os outros 2 amigos, o Paulo tem 2 filhos e o João tem 3 filhos, então o Mário tem menos filho. É um filho do Mário, que mora em Campinas. E ele tem menos filho do que Paulo. Paulo tem 2. E o João tem 3, porque o João tem mais filhos do que Mário e do que Paulo, é dito aí. Entendeu? Matamos a questão. Então, fica assim, veja, o João, que tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo, do que o Paulo, veja aí, é dito que o Paulo mora em Santos. E é dito aí que o morador de Campinas, que é o Mário, tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem o coelho, que é o João. Então veja, temos aí a cidade de Santos também, né? A cidade de Santos, quem mora lá é o Paulo, em Santos. E o Paulo tem um gato, não é isso? E tem 2 filhos, o Paulo, e mora em Santos. Santos aparece aí. E também aparece aí Campinas, o morador de Campinas, que é o
Mário, não é isso? Ele tem um cachorro, não é isso? Ele cria um cachorro e tem um filho, o Mário. Então aparece aí Santos e Campinas. Falta outra cidade, qual é? Lá acima, Jaú. Entendeu? Paulo, que é o outro amigo, mora em Santos e cria um gato. O morador de Campinas, que é o Mário, tem menos filhos do que o Paulo e do que aquele que tem um coelho. Aquele que tem um coelho é o João, que tem 3 filhos e que mora, o João tem 3 filhos e mora em Jaú. Por que o João mora em Jaú? Veja, Paulo aí mora em Santos, Paulo. O morador de Campinas, que é o Mário, veja aí, aparece aí, ó, Campinas e Santos. Qual é a cidade que falta? Jaú, não é isso? Jaú. Então Jaú é a cidade em que mora o João. Então, tudo claro aí, não é, internauta? Resolvemos a questão. Então vamos lá, resumindo aí. O João tem 3 filhos, mora em Jaú e cria um coelho. O Paulo tem 2 filhos, mora em Santos e cria um gato. Mário tem um filho, mora em Campinas e cria um cachorro. Pronto, resolvemos a questão aí. Viu como foi fácil? Novamente aqui, para que você fixe melhor. A primeira informação, João tem mais filhos do que Mário e do que o outro amigo. São 3, que é o Paulo. João tem mais filhos do que Mário e do que o Paulo, que mora em Santos. Quem mora em Santos tem gato. O Paulo mora em Santos e cria um gato, o Paulo. E aí diz, a terceira informação, o morador de Campinas tem menos filhos do que os outros 2. O menor número de filhos aí dos 3 é um filho. Então, se é dito que o morador de Campinas tem menos filhos do que Mário e do que Paulo, então o morador de Campinas, o morador de Campinas tem menos filhos do que João e do que Paulo. Veja bem, se o morador de Campinas, repito, tem menos filhos do que os outros 2, então o morador de Campinas tem um filho, porque um filho é o menor número entre 2 e 3. 1, 2, 3 filhos, o número 1 é menor. Então o morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo e do que João. Então o morador de Campinas, ele é o Mário. Ele é o Mário por quê? Porque na informação 3 está lá. Refere-se a Paulo, tem menos filhos do que Paulo. Paulo tem 2 filhos. E tem menos filhos do que aquele que tem o coelho. Ora, se são 3, o morador de Campinas é uma pessoa, o Paulo é outra, e aquele que tem o coelho é outra. Se é dito aí que o morador de Campinas tem menos filhos do que Paulo, e do que aquele que tem um coelho, então aquele que tem um coelho é a outra pessoa aí faltante, que é o João. E é o João por quê? Porque o João tem mais filhos do que Paulo e do que Mário. E aí diz que o morador de Campinas, o Mário, tem menos filhos do que Paulo e do que aquele que tem o coelho, entendeu? Então aí está, o Paulo mora em Santos e cria um gato e tem 2 filhos, o Paulo, porque o João tem mais filhos do que os outros 3. Então o João tem 3 filhos, o Paulo 2, o Mário 1, porque é dito aí que o morador de Campinas, que é o Mário, tem menos filhos do que os outros 2. Então o menor número de filho é 1. Então João tem 3 filhos, o Paulo 2 filhos e o Mário 1 filho. O João mora em Jaú, o Paulo em Santos e o Mário em Campinas. O João cria um coelho, o Paulo cria um gato e o Mário cria um cachorro. Pronto, sabemos tudo agora. Agora vamos voltar à questão para a gente resolver aí. Vamos agora aí prestar bem atenção nas informações, nas opções A, B, C, D, E.
já sabemos aí tudo, né? Você anotou aí, né, internauta? Então pronto. Então vamos, de acordo com a sua anotação aí, vamos escolher aí a opção correta, que faça uma afirmação correta. A primeira questão aí, que é ou melhor dizendo, a primeira opção, é a opção A. Ela diz assim: Mário mora em Campinas. Mário mora em Campinas. Isso aí está certo, internauta? Será que Mário realmente mora em Campinas? Sim, corretíssimo. Mário mora em Campinas. Você viu lá no problema, não é? O morador de Campinas, né, tem menos filho, que é o Mário, um filho. Então Mário mora em Campinas. Está correta a afirmação. A opção A é a opção que a questão quer. Mário mora em Campinas. Tem um filho e cria um cachorro. Correta. Vejamos a opção B de bola. Diz que Paulo tem somente um filho. A opção B está errada. A opção B de bola está errada. Paulo tem 2 filhos, como nós vimos. Porque o morador de Campinas, que é o Mário, ele tem menos filhos do que o Paulo e do que o João. O João, 3 filhos. O Paulo, 2. E o Mário, 1. Então a opção B está errada. Paulo tem 2 filhos e não apenas um, como diz aí. Errada. A opção B. Vejamos a opção C de casa. Ela diz aí que João mora em Santos. Outro erro aí. Na questão acima, quem mora em Santos é o Paulo. E o Paulo, além de morar em Santos, ele cria um gato e tem 2 filhos, como nós vimos. Então a opção C está errada. O João, ele mora em Jaú e não em Santos. Então a opção C está errada também. Vejamos a opção D de dado. Diz que Paulo tem cachorro. O Paulo cria um cachorro. Errado. O Paulo, que mora em Santos, não cria um cachorro. Ele cria um gato. O problema diz de forma bem clara. Quem mora em Santos tem gato, que é o Paulo. Ele tem um gato, mora em Santos e tem 2 filhos. Então Paulo aí, a opção D de dado está errada. Paulo tem um gato e não um cachorro. E no final aí a opção E diz que Mário tem gato. Mário tem gato. Errado também. Mário não cria um gato. Mário cria um cachorro. Quem cria gato é o Paulo. E quem cria um coelho é o João. Então, o Mário cria um cachorro. Então a opção E também está errada. A única opção correta é a opção A. Mário mora em Campinas. Mais um vídeo e muito obrigado.